Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e como toda semana, eu e o Marcão do Castelo vamos falar muito do nosso América. Não é isso, Marcão? Tudo bem? Fala, César, como é que você tá? Tudo bem? Tudo na paz? Um abraço a todos os nossos ouvintes. O último episódio aí dos Santos Americanos, uma repercussão boa. E hoje vamos tocar novamente no assunto. Por isso que o título do episódio é Déjà Vu, né? Uma satisfação tê-lo ao meu lado novamente, César. Isso aí. Mas antes de começar, Marcão, vamos pedir para os nossos ouvintes que ainda não se inscreveram no nosso canal do YouTube que se inscrevam, né? Mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de podcast, o programa está disponível. Deixe também o seu like, comentário ou sugestão e nos acompanhe nas redes sociais do @SantosAmericanos no Instagram e Facebook ou @SantosAmericanos sem o A no Twitter ou nas redes sociais do Marcão do Castelo e do Decas Web. Se você puder ajudar com a manutenção deste canal com qualquer valor, o nosso Pix da Caixa Econômica Federal é o podcast santosamericanos@gmail.com. E para receber notificações dos próximos episódios, é só clicar no sininho do YouTube ou da sua plataforma de podcast preferida. Bom, como não poderia deixar de ser, o assunto do episódio de hoje é a SAF do América. É um assunto que, ao longo do tempo, várias vezes nós fomos requisitados a falar e a comentar, e a gente vinha evitando de falar nesse assunto porque ainda era uma coisa indefinida. Mas na quarta-feira, o Conselho do América, o Conselho Deliberativo, foi informado pelo Salum da finalização das negociações que o clube fazia com, provavelmente, né, ninguém confirmou, mas com Robert Platek, empresário norte-americano, e o América volta a estaca zero. Marcão? César, na verdade, até ontem, na quinta-feira, nós procuramos assistir entrevistas do presidente da SAF do América, o Salum, em todos os meios de comunicação, vamos dizer assim. Foi uma verdadeira overdose, no bom sentido, do Salum, até para entender um pouco mais, porque na quarta-feira o vídeo que ele gravou no TV Coelho foi um vídeo de 3 minutos e 30 segundos, né? Ele até dizendo que queria prestar essa informação primeiro para a torcida, para depois entrar em maiores detalhes com a mídia tradicional. E é aquilo, né, César? Você falou bem, várias vezes a torcida da América, os nossos ouvintes pediram para a gente conversar sobre SAF, a gente relutou o máximo possível, porque o sentimento que a gente tem é de déjà vu mesmo, do episódio o título desse episódio. E o anterior a gente tinha colocado dia D também, né, da SAF. Porque a sensação que eu tenho é que eu já vi esse filme antes. E há anos que nós temos falado da SAF, do América, como uma esperança, um degrau da mudança de patamar do América. E o América está mudando de patamar com SAF ou não. Isso já é um ponto que eu acredito que a gestão da SAF deve colocar na balança, né? De chegar e falar assim, peraí, a gente já está evoluindo no futebol brasileiro, já estamos no mercado sul-americano, fato esse que nunca aconteceu. A Copa do Brasil são 2 anos, a Copinha, né? A Copa do Brasil era a semifinal, mas a Copinha São Paulo, 2 anos que a gente tem ido bem. Pô, a gente vai ter que valorizar o nosso produto, vamos dizer assim, o máximo que puder. Mas ao mesmo tempo, ao meu ver, e para mim, é cansativo esse processo, sabe? Eu li muito depoimento de torcedor e respeito todos eles e aceito também a questão da idoneidade do Salum, já falei muitas vezes disso. É um apaixonado pelo clube, com bons serviços prestados, uma dedicação que só os verdadeiros americanos que estão ali na gestão, muitas das vezes quando a situação estava pegando, chamavam o Salum. Mas fica cansativo, particularmente eu acho que é um processo cansativo, é uma negociação que durou 1 ano, se a gente falar não dá em nada, toda situação você tem que tirar alguma coisa de positivo, né? E ele mesmo disse nas entrevistas que ele aprendeu um pouco mais de SAF. E como nós dissemos no programa anterior, a SAF no Brasil é muito nova. E os clubes que aderiram à SAF eram os que estavam quebrados, não é a situação da América. Mas eu, Marcão do Castelo, acho o processo lento. E por mais que ele tenha falado em várias vezes que não queria gerar expectativa, ele acaba gerando expectativa quando ele fala. E aí pode ser marketing também. Tem vários investidores já batendo na porta para ser parceiro, né?
do América. Então, assim, não quero já na minha fala adiantar toda a conversa, que eu quero te ouvir também, César. Mas respeito a decisão, mas eu acho o processo cansativo, gera expectativa. Até não falei isso com o César antes, não, mas vou falar agora. Eu só vou falar de SAF aqui no programa quando efetivamente o América virar SAF, porque é muito chato. É muito chato, César. Realmente o assunto fica cansativo se a gente imaginar que desde a data, né, que o América resolveu se tornar SAF, o próprio Salum disse em algumas entrevistas, já se passaram 2 anos e meio, se a cada vez que a gente tivesse uma notícia a respeito de SAF a gente fosse comentar, né, ia ficar um assunto repetitivo, cansativo, e a impressão que me dá, Marcão, eu acho que concordo com muito do que você falou. Lógico que o América está procurando preservar os direitos dele e tem que fazer isso mesmo, mas me parece que ao longo do tempo reclama-se muito dos investidores que eles querem mudar algumas cláusulas. Mas eu acho que o América, percebendo o crescimento dele próprio, as conquistas, as melhorias em cotas de televisão, as premiações que tem recebido dos torneios que ele tem participado, ao longo da negociação, o próprio América deve estar mudando algumas cláusulas. E o investidor também pode estar também mudando algumas das suas cláusulas, né? Algumas suas premissas, né? E aí fica esse impasse, porque se você começa negociando uma coisa, o que eu imagino na minha vida profissional particular? Eu já participei de processos envolvendo muito dinheiro, que tem inclusive due diligence, né? Que o Salum gosta muito de comentar, que é um processo longo, demorado e tal, eu sei que mas só que desde o início você sabe qual que é o valor que você vai pagar, quanto que você vai investir, e você vai negociar, você vai fazer apenas uma apresentação, vamos dizer assim, não querendo simplificar muito o processo, da documentação daquilo que você está negociando. Se você está negociando um clube, você apresenta a documentação do clube. Se você está vendendo um imóvel, você apresenta a documentação do imóvel. Se você está comprando um empreendimento, o que for. Então, quem está comprando, ele já sabe qual que é o preço. Ele já sabe quais são as condições. Você só vai para a fase seguinte se você já concorda com as condições pré-estabelecidas. E no América parece que é o contrário. Eu quero comprar o América, a parte do América que está em negociação. Quero ser investidor do América. Então vamos começar a trocar documentos. Troca documento. Depois que trocou todos os documentos, não é uma empresa idônea, clube idôneo, o investidor é idôneo. Então agora vamos discutir as condições. Bom, aí você perdeu todo esse tempo de troca de documentos, de análise, advogado para cá, advogado para lá, e o processo fica muito longo. Não vejo necessidade de uma negociação ser tão longa assim, mesmo respeitando, sabendo que existem cláusulas que são muito importantes, mas essas cláusulas deveriam ser, eu imagino que o América está apresentando isso, né? As cláusulas que a gente não vai abrir mão é disso, né? Qual foi publicado na imprensa que as premissas do América seriam, né? Que o investidor zerasse a dívida do clube, que sempre se fala na faixa de 80, 90 milhões, construir o centro de treinamento que é o Planeta América, que a gente já ouviu valores de investimento aí variando de um número ao outro, na casa de dezenas de milhões de reais, e compra de jogadores. Bom, esses são os 3 pilares, as 3 condições, ótimo. O que o América não abre mão? Não abre mão de colocar não pode usar o patrimônio dele na negociação. A América não abre mão de mudar escudo, a América não abre mão de não mudar uniforme. Então, o comprador, ele já sabe quais são as condições. Eu não vejo, por mais que seja difícil, por mais precauções que a América precisa tomar para não fazer um mau negócio, são condições pré-estabelecidas. Se você quer negociar com a América, são essas. Se você não quer, não vamos negociar, não vamos adiantar o processo, não vou levar para conselho. Não. Só isso que eu não entendo. O restante, a preocupação, eu acho mais do que justa. E alongando só um pouquinho, viu, Marcão? Eu entendo que todos esses americanos que estiveram aí nessa luta para construir centro de treinamento Solana Drummond, para construir ou reformar a Arena Independência, para montar um time competitivo em Série A, em Libertadores, Sul-Americana, eu entendo a preocupação deles de perderem isso tudo que o América construiu a duras penas, né? O América nunca teve patrocinador forte. O nosso Midas é o Zé Lana, né, que doou terreno e tudo mais, mas a boa parte da história da América foi
pegando dinheiro de um de outro, vamos ajudar você ajuda do jeito que você pode, eu ajudo do jeito que eu posso. Tem um livro de ouro, famoso livro de ouro, que a Afonsinha adora falar do livro de ouro. Então, eu entendo essa preocupação dos dirigentes americanos em preservar o patrimônio que a América conseguiu formar. Mas isso aí coloque na bandeja, coloca no contrato e pronto, né? São essas as premissas, é assim que nós vamos negociar e a partir daí vai ter negócio ou não. Mas eu concordo com você plenamente. Se existem condições pré-definidas que são inegociáveis, né? Que é tudo aquilo que você disse agora, pronto, acabou. Meu amigo, você quer investir na América? E essas que são as condições. Não tem como negociar em momento algum. Ou o cara vai falar sim, não. Isso aqui eu não aceito, tchau, quem é o próximo? Não é negociação, né? Então, assim, a impressão que eu... E aí eu fico curioso, é porque essas coisas a gente não tem acesso. Eu fico curioso também de ouvir o investidor, sabe? Até que ponto o investidor, na conversa que teve com a SAF do América, as propostas que ele fez. Só que isso a gente não tem acesso, né? Esse tipo de informação. A gente só vê o lado do América, a versão do América. Tem umas situações que me preocupam, César, e aí você disse bem da questão dos 3 pilares, né, da entrada da SAF. Questão das dívidas, e aí segundo o Super Esportes, a dívida do América vem aumentando a cada ano, independente se são dívidas a longo prazo, né, que foram renegociadas, mas em 2018 a dívida era 50 milhões, estou arredondando, tá, pessoal? 50 milhões, 2019 68 milhões, 2020 73, 2021 77, e se não me falha a memória, 96 milhões, um pouco mais em 2022. Apesar da arrecadação, a geração de receita do América, nem a arrecadação de jogo do América, não é isso? A geração de receita do América com premiações ter aumentado ao longo dos anos, a dívida tem aumentado também. Esse é um ponto. Segundo, o sonhado Planeta América parece um sonho inatingível, porque eu fui investigar o Planeta América, o projeto foi lançado em 2018, com uma previsão de custo aí de 26 milhões, e as fontes que eu tive é que ontem a previsão já seria 60 milhões, se passaram 5 anos, e parece uma coisa distante. Sabe aquela coisa do sonho? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Como é que a gente vai... A única forma de realizar esse sonho é o América virando SAF? Diante do quadro de tanta negociação demorada da SAF, das duas propostas de investidor, parece que o sonho do Planeta América vai demorar eternidade. O Saulo falou que vai ficar mais 2 ou 3 anos na América, segundo a entrevista que ele deu. É capaz de ele sair do América e a pessoa que for assumir o sonho do América não ser realizado. Então tá na hora também da gente pôr a mão na massa, sabe? Já que o sonho do América é o Planeta América e é tão difícil, o processo de SAF no Brasil é tão novo, vamos tentar ter subsídio financeiro, que seja com o Vitor Roque, aí os 15%, tem falado aí que vai entrar 30 e poucos milhões, caso seja vendido para o Barcelona, que seja com o Arthur, que já, né, a gente sabe que até o Atlético Paranaense consultou, mas tem a questão do próprio Barcelona. Cara, a gente tem que agir. Sonho, só tem o sonho não adianta, foi o que eu falei no programa passado. A gente tem que agir. Então a impressão que eu tenho é essa, e vou falar uma coisa que muita gente não vai gostar, mas a gente não pede para ser aceito, não. A questão do poder também me incomoda, sabe? Exercer o poder, a gestão por muito tempo. Eu entendo que muita gente roeu o osso muito, e a gente valoriza. E para largar é difícil também. Então, e o terceiro pilar é a compra de jogadores. Mas isso me incomoda, César. A dívida tem aumentado a cada ano, apesar da receita ter aumentado, e o sonho do Planeta América parece um sonho inatingível. Sobre o Planeta América, eu acho que é evidente que a gente não está dentro do clube, a gente não é conselheiro, a gente é só torcedor. E nem queremos, tá, gente? E nem tem essa intenção de ser conselheiro, presidente. A proposta é debater sobre as coisas do América, mas a gente não tem pretensão nenhuma de exercer cargo dentro do clube. E a gente crescer junto e fazer o América, o famoso mudança de patamar, parte da nossa torcida também debater. Não existe certo ou errado. A gente tem que conversar. Existem opiniões, né? Preciso ouvir opiniões dos vários lados, né? Como diria a música do Skank, tudo tem 3 lados. Um lado que eu queria dizer é o seguinte: a gente não participa da vida do América interna, situação financeira e tudo mais, e evidentemente que o clube também libera essas informações de acordo com a conveniência dele, e o próprio Salum comentou, né, que alguns números ele não poderia
divulgar, e eu acho que faz bem também, né? Porque algumas informações dos outros clubes também a gente não fica sabendo, a gente fica sabendo por alto. E teve um clube da cidade aí que nós só ficamos sabendo que tinha uma dívida de 1 bilhão depois que uma emissora de televisão divulgou. Certas informações realmente merecem ou devem ficar mais restritas. Mas o que eu vejo é o seguinte, o Planeta América ele não pode, igual você disse, ele não pode se tornar só um sonho. Existem formas de você começar a construção do Planeta América investindo pequenos valores. Constrói um prédio de uma coisa, um prédio de outra, o prédio do auditório, aumentar a sala de musculação, começar a fazer Não é puxadinho, não é puxadinho. Não, dentro não. do projeto que foi desenhado, né, César? Você que atua na área, você começar, né? Você precisa começar e você já vai deixando de uma certa forma que você possa dar continuidade à medida que você vai tendo recursos. Né? O América investiu esses últimos anos aí uma boa quantia em jogadores. Não estou falando para parar de investir em jogadores para construir centro de treinamento, porque isso vai deixar a torcida cada vez mais desanimada, a torcida quer ver time, né? E o clube como só vai crescer se tiver torcida, né? Uma coisa é uma cadeia, né? Se você só tem torcida se tiver time, você só tem time se você investir no time, mas também você só tem um time competitivo se você tiver um bom centro de treinamento, né? Bons profissionais. E o América já poderia fazer alguma coisa e adiantando, né? Ampliando alguma coisa aí nesse sentido. Uma coisa que eu pessoalmente comentei, se não me engano, no último episódio, é que a gente fala muito sobre mudanças ou que o América deseja, né? Citei aqui os 3 pilares, será a dívida do clube uns 90 milhões, 80, 90 milhões, um centro de treinamento 40, 50, 60 milhões e ainda quer aplicar. O investidor precisa ter um dinheiro para aplicar na compra de jogadores. A gente tem visto aí algumas contratações do mercado internacional e mesmo que o América tenha conseguido comprar o Benítez, o Martinez, o Mastriani, por valores até relativamente baixos, né, se a gente for considerar o mercado internacional, fica difícil a gente imaginar, olhando pelo lado do investidor, como o investidor vai recuperar esse valor. Porque o América ele não abre mão do shopping, evidentemente. O América, falo a Associação América, né? Não abre mão do Independências. O América continua explorando Independência. O América vai alugar, né? Alugaria, vamos dizer assim, o centro de treinamento para o clube América SAF. O América coloca, né? Tem algumas formas de arrecadação que permanece com ele. E o investidor ainda tem que pagar para a associação um determinado percentual, né? Tem que colocar dinheiro. Eu fico imaginando como é que esse investidor vai receber o dinheiro de volta. Aí muita gente vai falar assim, mas tem um DNA formador. Será que um investidor que chegar ao América com esse pensamento, ele não vai impor ao América hoje, igual o time de hoje que nós temos, o time do Mancini, a exposição de muito mais jogadores jovens no time titular para poder negociá-los futuramente, para eles ficarem no mercado, na vitrine do futebol? Será que quando uma dessas joias do América, né, que a gente gosta muito de chamar de joias, for vendido no primeiro ano, vamos supor o caso do Arthur, o caso do Renato Marques, será que a torcida vai aceitar isso? Que o investidor está vendendo as nossas joias na primeira oferta? Ou transferido para um clube do mesmo grupo dele? Será que a torcida teria paciência para ver o time disputando, ao invés da 10ª posição para cima no Campeonato Brasileiro, está disputando a posição de 11º para baixo, para não cair? Ou todo mundo está achando que o investidor vai chegar aqui com milhões e milhões de dólares, reais, o que for, vai pagar essa dívida toda do América só porque ele gostou do América? Eu estou rindo aqui porque isso parte de uma mudança de mentalidade. Isso é cultural, isso é a cultura do futebol brasileiro, né? E nós, como mineiros, nós somos mais conservadores, né? Também é uma quebra de paradigma, o mineiro, até o nosso carnaval está chegando, é o melhor carnaval do Brasil atualmente, é mudança de mentalidade, de cultura, e a nossa mentalidade é mais conservadora. Se você parar para pensar, todo mundo fala assim, mas a SAF só veio e entrou, entre aspas, fácil em clubes que estavam endividados. Então a SAF só vai funcionar ou vai entrar nesses clubes. Ou, é o que você disse, pessoal,
Eu já falei isso várias vezes, eu vi hoje num grupo de WhatsApp, mas é um absurdo. O cara vai querer ganhar dinheiro com a América, gente. Vai querer fazer o quê? Filantropia, a gente sempre falou da filantropia do América em relação a jogador que o América tratava, o apadrinhava, né? Você acha que o investidor vai vir aqui para quê? Para doação Santa Casa América? Não é, porra. É lógico que é para lucrar. Então, quando o Salum fala que tá buscando um parceiro, é parceiro. Mas não é aquela parceria que a gente... Né? Tem uma turma que fala, né? Que você sabe como é que é a parceria. Os dois têm que ganhar. Eu até entendo ele falando hoje que ele se desgastou em relação a jogadores, que o ex-investidor questionou as contratações que o América fez. Eu não sei se chegou a ver esse dado, certo? E ele ficou meio, vou usar o termo aqui, aporrinhado com isso. Mas esse foi um dos pormenores que afetaram a relação. Mas se as pessoas não entenderem, se a torcida não entender e a própria gestão não entender que é uma relação de negócio, galera, não vai virar. Então não vire SAF. Não vire SAF. Não existe romantismo em SAF. Vão olhar depois as SAFs pelo mundo. É óbvio que já estão há anos-luz na nossa frente, mas tem árabe envolvido com opção de coisa esquisita lá. E está investindo dinheiro na Inglaterra, está investindo lá no Paris Saint-Germain. Gente, não é filantropia, não. Russo. Milionários russos. Milionários russos. Quem gosta de cinema assiste os filmes aí quando tem a máfia russa, é um negócio pesadíssimo. Então, vamos fazer o seguinte, para de falar em SAF e vamos buscar outras formas de geração de receita. E aí tem a questão da liga, que é uma boa oportunidade, mas como tudo nesse país, tem que ter uma negociação, mas uma negociação onde os poderosos não querem perder a teta dos melhores contratos. Enfim, o Salom até comentou isso. Então, assim, a nossa conversa aqui não é para falar se foi ruim ou não, se foi certo ou errado a conduta da gestão da SAF e não aceitar essa segunda proposta. É que, já que são tão rigorosos alguns pilares, que a negociação ou ocorra de forma mais rápida ou para com essa conversa de SAF. É mais ou menos isso, a grosso modo, sendo bem direto. Porque da minha parte, ô César, eu não vou falar mais de SAF, porque muita gente gerou expectativa. E muita gente fala assim, putz, lá vem de novo. Eu tenho certeza quando vier o outro investidor, vai falar assim, lá vem o papo da SAF de novo. Aí complica, César. Tem algumas cláusulas, são as cláusulas pétreas, né? Você não pode, são cláusulas imutáveis. Essa não tem como, não tem discussão. Ou você aceita ou está fora do negócio. Então a primeira coisa é isso. Essas são as nossas condições. Essas aqui a gente não muda de jeito nenhum. Se o investidor começar a discutir esse tipo de coisa, o assunto nem vai para frente. Não tem por que ficar nessa troca de informações. Não divulga na mídia, não. Ainda mais com essa mídia mineira. Não fala nada, não. Nós não somos mineiros, trabalhamos quietinho, tá? Desculpa, mas porque tem a necessidade de falar que tá negociando, fala com a mídia, fica quieto. Não, inclusive alguns clubes aí a gente assustou com a rapidez que eles formaram SAF, né? Você não ouviu falar, não, os times estavam em desespero, mesmo. A gente não ouviu falar de um ano de troca de documento, né? Estava desesperado, precisava aceitar qualquer coisa. Será que é isso tudo também, essa demora toda, preciso disso tudo? E mais, agora que nós estamos nós adquirimos uma experiência, já sabemos como são esses negociantes, vamos dizer assim, esses empresários, esses investidores, como eles agem, né, mudando cláusula, mudando isso ou aquilo, condições. Como eu disse, estabeleceu uma linha, determinadas condições, requisitos. Se não atende, não vamos nem tocar o assunto para frente, não vamos comentar com ninguém, não vamos divulgar, né? É lógico que a gente sabe que, embora a imprensa mineira faça pouca cobertura do clube, SAF é um assunto que eles adoram perguntar para a América. E parece que a América adora falar de SAF. Então, talvez pensando em valorizar o próprio produto, né? Não, vamos falar que nós temos muitas oportunidades, estamos sendo muito procurados e, com isso, tentando trazer mais gente. Só que no mercado brasileiro tem times também organizados, também financeiramente bem ajeitados. Acho que não tem nenhum time no Brasil que não tenha dívida, mas eu acho que tem muito time para competir com a América e com condições de retorno mais rápidas do que a América, né? Não sei se venda de jogador, e muita gente pode estar pensando assim, mas tem os prêmios das competições, tem as cotas de televisão, mas tem que lembrar
que a SAF vai pagar o salário dos jogadores, vai pagar o salário da comissão técnica, vai pagar a utilização do centro de treinamento, vai pagar bicho, gratificação, vai pagar tudo. E ainda tem que dar um percentual para a Associação América. O retorno para esse investidor não vai ser, especialmente no caso do América, que a gente sempre fala aqui, que é uma torcida que está se renovando, mas que ainda vai levar aí no mínimo uma década para a gente recuperar todo esse tempo que o América perdeu. O retorno do investidor vai ser venda de jogador ou sei lá qual outra fórmula mágica, né? A gente tem os casos do Bragantino, que talvez dos clubes de Série A seja o mais antigo, mas é um antigo muito recente, né? O Bragantino investiu ao longo desse tempo em jovens jogadores para poder negociar e ganhar dinheiro na venda deles. Tem um ou outro jogador de maior destaque, um pouco mais veterano, para dar um equilíbrio no time. Mas é um time feito para vender jogador. E embora um ano ou outro vá dar certo, a tendência é que esse time sempre fique na parte de baixo da tabela, com o risco até de cair. Uma coisa que eu li hoje é alguém questionando, falou, para ter um time no nível de Spezia da Itália, esqueci o nome, Casa Pia em Portugal, esses times Casa Pia, né? São times da segunda prateleira dos seus países. É isso que nós queremos também para o América? Nós aqui, eu especialmente, quando eu critico a negociação do América com a SAF, eu não estou aqui defendendo a SAF 100% não, porque eu acho que ela tem lado positivo e negativo como tudo na vida. Mas quem acha que SAF vai ser a salvação da América também, tem que pesar, tem que pensar, né, se espelhar, né, ou verificar nos outros clubes que se tornaram SAF, qual foi o sucesso que elas tiveram, além de sobreviver, né? E isso está muito novo ainda para a gente poder analisar. Por isso que eu vou resgatar o que eu disse há minutos atrás. A SAF não pode ser a pré-condição para a continuidade dos projetos ou sonhos que a América tem. De forma alguma. Não pode ser. Primeiro, porque é uma negociação demorada. Segundo, porque ainda tem novidades e alguns caminhos são desconhecidos. As experiências no Brasil estão vinculadas a clubes quase falidos. Então, foi o que o César bem disse. Nós não estamos criticando a SAF, ou criticando a decisão da gestão atual, nada disso. Aí, a minha crítica é os sonhos e os projetos do América estarem vinculados a o investidor entrar no clube e atender ou aceitar as pré-condições que o América coloca como, como diria aquele ministro, imexíveis. E a gente tem que pensar como torcedor que SAF é isso que o César disse. O investidor não vem aqui porque gosta do América, porque Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, porque o Independência é um estádio que é na região central de Belo Horizonte, porque as cores do América, eles nem sabem direito, e fazem os estudos e tudo mais, é igual algumas empresas multinacionais aí pelo mundo, ele vai saber qual é a cidade, no interior de Minas, que o cara trabalha, qual que é a particularidade, ele quer que dê lucro para a empresa, que aquele funcionário gere lucro para a empresa. Então, isso aqui não é romance, gente, isso aqui é o mundo real, a SAF não é romance, é o mundo real. E eu tenho muita curiosidade, eu acho que até falei isso agora, né? É ver um estudo de um desses investidores a respeito desses times de futebol, em que eles baseiam. Quando você vai fazer um investimento alto, você faz um estudo de viabilidade técnica e econômica. Então, possivelmente, esses investidores, né, devem ter feito isso, devem ter calculado. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que eles iam ter um retorno para bancar isso tudo que o América está querendo e que a torcida também está querendo, né? Agora, só voltando ao Planeta América, realmente, o América já tem 2 anos e meio, na verdade, você falou que o Planeta América foi lançado em 2018, nós já estamos em 2023, ouvi dizer, porque eu nunca estive no centro de treinamento da Ana Drummond, porque eu moro fora de Belo Horizonte, que foram feitas pequenas reformas ou ampliações. O América precisa parar de esperar o investidor, como você bem disse, e começar a investir um pouco mais pesado, mais rápido, porque senão o Planeta América vai ficando cada vez mais longe e nós temos que aproveitar esse bom momento do América. Será que o América daqui a 2 anos ele vai estar disputando uma Copa do Brasil nas condições que ele disputou nos últimos anos, estando entre os 4 ou entre os 8? Será que ele vai ter esse prêmio todo?
E não estou torcendo contra, não. Eu falo assim, porque o futebol é muito dinâmico, é de fase também. Se o América está negociando com a Liga de Futebol Forte Futebol, e vai ganhar um bom dinheiro, por que não pensar já em parte desse dinheiro ser revertido para a construção do Planeta América? Né? Outras formas aí, vendas de jogadores e tal. Tem que ser pensado nisso. O projeto da América não pode estar restrito a um investidor. Não podemos ficar esperando eternamente esse investidor. Se o investidor não, esse e o outro, não eram investidores que agradavam a América fez muito bem em não ter fechado o negócio, mas não crie expectativa, né? Descarte o negócio logo, né? A gente não vê outros clubes se alongando tanto em suas negociações e cada vez mais outros clubes estão aderindo a essa fórmula, né? Vamos dizer assim, e vamos tocar para frente, porque o América não pode parar de crescer, precisa voltar a disputar títulos, precisa ganhar prêmios, precisa ganhar campeonatos, precisamos renovar a torcida e recuperar a que nós perdemos ao longo desses anos que o time esteve num patamar abaixo do que a gente sempre desejou, né, Marcão? Para finalizar esse assunto, o América, até muito uso o termo aí no mundo corporativo, a América tem muito accountability, né? Toma muito bem conta do negócio e tudo, mas não tem agility, não é ágil na tomada de decisão, demora um pouco para buscar alternativas num movimento mais rápido, e intraempreendedorismo também é um desafio para a gestão do América. Mas eu sou um otimista e vamos tocar no barco, César. Mas eu não falo mais de SAF nesse programa, só no dia que virar SAF, César. Possivelmente a gente volta a falar de SAF no ano que vem, Marcão. Agradecemos a todos que se inscreveram em nosso canal, curtiram e compartilharam o nosso podcast, e aos santos ouvintes americanos que deixaram mensagem nas redes sociais. Um abraço especial para o Adolfo Barenzi, Bruno Alves Valverde, Eduardo Cardoso, Henrique Figueiredo, José Alves Aguiar, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Pramox, Sérgio Souza, Wagner Dias. Bom, por hoje é só. Queremos agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam e escutaram até agora. Se você gosta de nos ouvir, compartilhe o link deste programa com outro torcedor americano que por acaso ainda não nos conhece, e aproveite para deixar o seu like. Um abraço a todos e Marcão, até a próxima semana. Aquele abraço! Santos América.